Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Um jovem bilionário. Ele tinha tido aquela ideia revolucionária enquanto estudava na faculdade e, junto com mais 2 amigos, iniciaram um novo programa que em poucos anos revolucionaria toda uma indústria digital. O bilionário se chamava Modesto Silva e era aclamado por todas as revistas e jornais do mundo. O homem mais jovem e rico do mundo, uma pessoa a ser estudada e copiada por uma centena de jovens empreendedores, que sonhavam em ter uma ideia tão boa e ousada quanto a de Modesto. Um dia, em uma palestra, perguntaram a Modesto o que ele mais tinha medo na vida. Sem muitas cerimônias, ele respondeu: morrer. Sabia que contra aquele tema, ele não tinha nenhum poder. Nenhum dinheiro no mundo compraria a vida eterna. Pelo menos não por enquanto. Quem sabe quando ele estivesse mais velho, alguém não desenvolveria essa tecnologia. Ele sabia que o crescimento tecnológico ele era exponencial. Depois que uma engrenagem era colocada para rodar, ninguém conseguia mais parar essas travas do mundo. Agora era só para frente, e nem os limites do nosso sistema solar seriam páreos para a potência que o mundo alcançaria. Modesto gostava de fazer caminhadas matinais. Saía muito cedo, antes do sol dar as caras no céu. Ele dizia que aquela corrida logo cedo pela manhã era o combustível necessário para fazer as suas ideias ganharem vida, ganharem forma, o ajudar a elaborar projetos e desenvolver ainda mais coisas. Ele vivia para criar. Esse era o seu lema de vida. Mas naquela manhã, algo errado tinha acontecido. Em um determinado momento, ele colocou a mão no peito e caiu no chão. Alguns segundos depois, alguém estava estendendo a mão para ele, que a segurou, e assim que se levantou, a pessoa que o havia ajudado simplesmente desapareceu. Estranho era a palavra que vinha à mente de Modesto. E o mais sinistro é que ele não se lembrava que tinha caído no chão, de ter se sentido mal. Em um instante, aqueles dados parece que foram deletados do seu cérebro. Assim que ele chegou em casa, já estava começando a clarear. Ele pulou no chuveiro. Saindo do banho, ele escutou o barulho de jornal batendo na sua porta. Ele foi até ela e o pegou, levando para a mesa onde ia tomar o seu café da manhã. Vale ressaltar que em momentos em que Modesto estava criando e desenvolvendo alguma coisa muito importante, nos meses que precediam o lançamento, ele alugava uma casa próxima ao trabalho, deixando a sua esposa na sua mansão para cuidar de tudo. Ele gostava de ficar sozinho nessas épocas, devido à alta agitação e o estresse em que ele ficava. Assim que ele começou a folhear o jornal, percebeu que a data dele era do dia seguinte. E algo ainda pior chamou sua atenção, o levando a quase cair da cadeira com o susto que havia levado. Estava ali na página estampada sua foto em preto e branco. Embaixo estavam as letras enormes, garrafais, anunciando que ele havia morrido na noite anterior, de causas desconhecidas. Modesto, então, ficou olhando pasmo para a folha de jornal na sua frente.
imaginando que aquilo seria uma péssima brincadeira de mau gosto. Ele ligou para um agente e explicou que não estava sabendo de nada e queria averiguar melhor. Irritado e ao mesmo tempo preocupado com a brincadeira, ele resolveu ir dar uma volta pela rua. Andando por ela, ele sentiu o ar estranho. As pessoas estavam agindo de maneiras estranhas, como se não o estivessem vendo, como se ele estivesse em algum lugar diferente. Ele estava passando pela rua, mas era como se ele não estivesse. Era como se estivesse ainda dentro de casa, lendo aquele jornal absurdo. Um som agudo penetrou fundo a sua mente. Ele estava incomodado com o barulho e se abaixou rapidamente. O som passou e ele seguiu andando, até ele chegar a uma enorme banca de jornal. E para sua surpresa, não era só o jornal que ele assinava que falava da sua morte. Simplesmente todos estavam noticiando a mesma coisa. Modesto até chegou a perguntar ao dono da banca se ele estava morto mesmo ou se tudo era uma brincadeira. O dono da banca fez que não com o ombro e Modesto foi embora indignado. Aquela piada estava indo longe demais. Assim que voltou para casa, decidiu não ir trabalhar. Talvez aquilo fosse um aviso divino que ele sofreria algum acidente ou algo do tipo. Ficar em casa era mais seguro. Ao longo das próximas horas, Modesto receberia diversas ligações de pessoas preocupadas com o que tinham lido no jornal. Modesto, liga a televisão urgente, rápido, falou Mário, um dos seus colegas da época da faculdade e cofundador da sua empresa. Quando ele ligou a televisão, o canal estava noticiando a sua morte. Um policial falava que parecia ter sido acidental, mas não quis dar mais detalhe. Uma equipe de repórteres estavam na frente dessa sua casa, e ao fundo, uma maca com um corpo em cima estava sendo levado para longe. Modesto desligou rapidamente a televisão e jogou o controle longe, se espatifando na parede. Modesto estava em pânico. Havia vencido na vida muito jovem, conseguido todo o dinheiro do mundo, curtido bastante, conhecido pessoas influentes pelo mundo inteiro, visitado quase todos os países, para morrer antes dos 30 anos. Ou aquilo não estava certo, ou aquilo não era justo. Com certeza, quando ele fosse dormir de noite, pela manhã aquilo tudo estaria resolvido, como se não tivesse acontecido nada. Voltaria ao seu trabalho como sempre fazia. O mundo voltaria ao normal. Mas ele tinha um grande pressentimento que não. Ele tinha um pressentimento de que tudo se encerraria ali, naquela noite. Então a morte veio, silenciosa, com uma enorme foice na mão. Modesto estava cabisbaixo. Naquele momento, ele sabia que estava condenado. Ele no fundo parecia se lembrar. O sentimento que ele digeriu o dia inteiro, de certa forma o preparou para aquele momento. Modesto não tinha o que fazer. Descarnou naquele dia, naquela noite, representando uma grande perda para o mundo da tecnologia. Uma grande mente que estava deixando o nosso plano. O seu coração não aguentou. O vento frio açoitava o seu rosto, enquanto ele estava sentado em uma mureta e vendo o mar revolto embaixo. Estava pensando que ainda era muito jovem para morrer.
Seus pensamentos eram uma torrente de desespero e cansaço. Pensava que ainda tinha uma vida inteira pela frente, mas sabia que não seria mais possível vislumbrar essa possibilidade. Estava cansado de lutar contra. Sabia que suas forças estavam minguando, quase chegando no final. As adversidades da vida eram cruéis e implacáveis. A cada respiração era um esforço árduo. Seus pulmões estavam muito fracos e ele precisava dar longas puxadas de ar para preenchê-los, nem que seja com apenas um pouco de ar. Ele viu uma criança perto, passeando com a mãe e lhe dando um belo sorriso. Uma pequena luz no meio daquela escuridão toda. Toda aquela alegria infantil contrastava com a sua realidade sombria, intensificando a dor que ele sentia naquele momento. Ao longe ele avista um barco, distante. Certamente diversas pessoas estavam ali curtindo e aproveitando para renovar o bronzeado, rindo e felizes, desfrutando da brisa marítima. Agora o barco se tornava um borrão no horizonte, navegando para bem longe dele, se perdendo na imensidão do mar. De repente, tudo se tornou denso, escuro e macabro. A morte se aproximava, caminhando lentamente em sua direção. O jovem então se levantou da mureta, seus movimentos lentos e trêmulos, faltando força na sua perna para o impulsionar a ir mais longe. O vento e o barulho das águas se chocando contra as rochas. Lágrimas escorriam dos seus olhos, borrando a sua visão e misturando os seus sentimentos. Ele tenta gritar, mas só emite um barulho abafado e rouco. Ainda não é a minha hora. Em vão. A morte chega até ele. A sua voz era suave e hipnótica, o convidando para um descanso eterno. Ele estava se lembrando de quando era escoteiro. Não faziam muitos anos isso. Certa vez, em um acampamento, um susto tinha percorrido as pessoas que estavam ali. A filha de um instrutor havia se perdido naquela mata. Parece que ela havia corrido atrás de uma borboleta e se perdido. Era o que as pessoas falavam. Todos eles se espalharam para procurar, e ela se apresentou para ele, saindo da penumbra e agarrando a sua perna. Era uma menina pequena e pálida, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela agarrava em suas pernas e pedia que ele a levasse para longe daquela floresta assombrada. Ela jurava entre soluços que os fantasmas ali queriam pegá-la. E caminhando de volta, ele sendo um enorme escudo para os horrores que queriam pegar aquela pobre garotinha. A fé que separava os homens dos degenerados, passos firmes e determinados. Carregando a menina de volta para o acampamento, naquela noite e pelas semanas seguintes, ele foi considerado um herói. Havia ganho uma medalha de honra e tudo mais. Mas ele não tinha se esforçado muito por aquilo. Simplesmente aconteceu. A menina veio até ele. Assim como essa doença terrível veio até ele, consumindo em pouco tempo o seu corpo ainda jovem, comendo as suas entranhas sem dó e nem piedade, os invasores matando o hospedeiro. Naquele momento ele caiu de joelhos e fez da mureta um altar silencioso. Seus joelhos doíam bastante, estavam fracos, mas ele precisava terminar antes que eles cedessem ao peso do seu corpo. Antes que ele pudesse finalizar, seu corpo tombou para o lado. E com muitas dificuldades ele se levantou.
A morte observava tudo e respeitava aquele momento, testemunhando assim o último capítulo da vida daquele jovem. Ele precisava valorizar as conquistas que tinha alcançado e não focar nos sonhos que ele não realizaria. A exaustão o consumia e a promessa da paz final era irresistível, ainda mais depois de tantas dores. Ele viu seu pai do outro lado da rua, segurando uma cadeira de rodas. O homem chorava copiosamente. Que injustiça, o jovem pensava. Os filhos morrendo antes dos pais. Uma ordem que não era natural. A morte o abraçou e o colocou sentado novamente na mureta. Ele olhava para o sol, o astro-rei, fonte de toda energia inesgotável que incendiava o coração de cada pessoa que já viveu, vive e ainda viverá nessa terra. A brisa agora sussurrava a esperança de dias melhores, na morada eterna. Novamente a garota pálida voltou. Agora ela aparece como um vulto na sua frente, esticando a mão para que ele a pegasse. Ela o guiaria agora para um caminho de luz, apontando a direção. Uma figura estava lá no final do túnel e ela o aguardava. A menina então se despediu do jovem e foi embora. Era a morte, que agora o olhava de frente e o chamava para o destino final. Vamos comigo? O que fazer? Ele lutou bastante contra aquilo, e em tão pouco tempo. Agora era a hora. Ele então se levantou e caiu. Os mistérios do mundo, a perseguição do inexorável, o destino traçado desde o seu nascimento, uma linha do tempo disputada entre as forças do bem e do mal. É necessário uma força muito forte para impedir que o mal aconteça com a sua pessoa. Essa história que eu vou contar hoje, o homem teve um desses espíritos do bem bastante forte, que o salvou do perigo por várias vezes. Em uma delas, eu fui o seu instrumento. Nessa época do ocorrido, ele tinha sido promovido a gerente de um supermercado do grupo em que eu já trabalhava. Eu trabalhava na área de informática. Depois da promoção, poucos meses depois, ele foi mandado para a loja em que eu trabalhava. Sempre nos demos muito bem no começo. Ele me contou duas histórias que tinham me deixado arrepiado. A primeira história que ele me contou havia acontecido uma década atrás. Uma grande enchente tinha assolado a nossa cidade. Horas antes, no trabalho, nessa época ele era encarregado do depósito, ele tinha dado uma ordem a um funcionário. Esse não tinha gostado e o confrontou. No meio da confusão, uma caixa pesada tinha caído em cima do dedão do encarregado, e na hora urrou de dor, mas continuou trabalhando. Ele poderia ter ido ao médico, mas decidiu ignorar. Foi para casa e colocou gelo para a dor. Estava para sair a promoção de subgerente. Ele era o favorito à vaga. Se desse atestado de alguns dias, ele imaginava que as suas chances diminuiriam. Naquela noite, a morte sorrateira como é, com a chuva torrencial que caía, em um volume muito acima do normal, em uma área concentrada, o rio começou a subir, se tornando uma enchente que carregava tudo pelo caminho. Pouco antes, enquanto dormia com a sua esposa, ele sentiu uma pontada no dedo muito forte e acordou. Quase no mesmo instante que alguém passou na rua, gritando: "O rio está subindo! O rio está subindo! Corram para salvar as suas vidas!" Ele então, desesperado, acordou a sua esposa e com as roupas do corpo correram o máximo que puderam para longe.
Correram por suas vidas. Correram para salvar o bem mais precioso. No dia seguinte, os estragos foram contabilizados. Centenas de mortos e uma outra centena de desaparecidos. As chuvas afetaram a área mais pobre que ele morava, mas também afetou a área mais rica, com mansões e pousadas. Em uma dessas mansões estavam dando uma festa. Mais de 20 mortos, todos da alta sociedade. Eu lembrava da enchente. Inclusive, já tiveram outros funcionários que passaram pela loja que tinha morado lá. Realmente tinha sido um horror. Mas o fato do gerente ter estado envolvido e ter se salvado por uma sequência de coincidências tinha me deixado pensativo. Foi só quando ele me contou uma segunda história, alguns dias depois, que eu me toquei que tinha algo estranho que estava rondando a sua vida. Eu sinto essas coisas desde criança. Flerto com essa relação com a morte e espíritos. Quando criança, via algumas coisas estranhas. Ouvia vozes estranhas. Muitos poderiam dizer que é esquizofrenia, mas não era. A segunda história era quando ele ainda era criança. Estava no parque da cidade. Tinha por volta dos 3 anos de idade. Ele brincava no balanço. Era empurrado por uma criança maior, que estava ali brincando também. A sua mãe havia se distraído conversando com uma amiga. Ele voava cada vez mais alto no balanço, até que uma hora ele se soltou e cairia de rosto no chão. Certamente teria alguma lesão muito grave que poderia ter levado à sua morte. Mas um anjo da guarda, um homem, passava por ali e o segurou no ar, evitando o pior. Ainda deu um sermão na mãe, para deixar de ser tão despreocupada. Quando os protetores, que eram para serem os verdadeiros anjos da guarda, deixam essa tarefa de lado, outros coadjuvantes aparecem para roubar a cena, de forma acidental ou arquitetado pelo destino. Acho que nunca saberemos. Só nos resta viver no teatro da vida, sem saber o que vai acontecer no próximo ato. Depois dessa história, fiquei por dias intrigado, imaginando que tinha algo estranho em tudo. Até que uma sexta para sábado, teve uma mega atualização de sistema. Eu tive que trabalhar a madrugada toda, indo para casa de manhã e tendo que voltar ao trabalho de tarde. Pela manhã estava muito quente e barulhento para que eu conseguisse dormir. Então fui para o trabalho, um caco. Foi então que, na hora que eu tirei o intervalo de descanso, a revelação aconteceu. Fui para a sala dos computadores que tinha ar-condicionado, para tirar um reconfortante cochilo. Tive um sonho muito estranho. Sonhei que um homem tinha pego sua esposa e sua filha pequena e colocado no carro. Uma estrada que eu conhecia e sabia que era perigosa. Estava de noite. Um outro carro veio pela contramão e acertou em cheio o carro desse homem. A família morreu. Lembro de ter levantado o lençol e visto o rosto do morto. Era do meu gerente. Acordei em um pulo. Fui apressado e assustado até a entrada da loja. Ele estava lá se despedindo das pessoas. Disse que jantaria na casa da mãe, que levaria a família. O interrompi e pedi que falasse comigo com urgência em um local reservado. Ele certamente viu meu semblante preocupado e me atendeu. "O que aconteceu, homem? Se acalme. Me conta rápido que eu tenho que sair." Nisso, eu contei o que tinha sonhado. Implorei, e com muito custo, ele fez um sinal de acreditar. Retirou de dentro da camisa um crucifixo e deu um beijo. Parece que ele sentiu que eu poderia ter alguma razão, embora a maioria das pessoas não acreditasse. Ele me deu esse voto de confiança. Tudo bem. Nada de jantar na casa da minha mãe hoje. Vai ficar mais calmo agora?" Era um sábado, e ele folgava no domingo. Na segunda-feira, ele me mandou chamar na sua sala. Fui até lá.
Assim que cheguei, ele jogou um jornal para mim. Na capa estava estampado: acidente na rodovia 77 mata uma família. Pai, mãe e uma filha de 3 anos. Um homem embriagado achou que estava na mão correta e acertou o carro na outra pista. Uma calamidade. Era para ter acontecido com a minha família. E você, de certa forma, me salvou. Agradeço de coração. Agora, preciso que você me entenda que eu estou te despedindo do serviço. Ficaria muito estranho estarmos trabalhando juntos depois dessa história. Aceitei a minha demissão de bom grado. Vários anos, muito dinheiro na conta, uma indenização pesada e uma nova esperança de recomeçar em outro lugar. Poucos anos mais tarde, fui saber que o gerente havia morrido de uma forma estranha e misteriosa. Foi encontrado morto com o rosto virado em uma poça de água. Parece que havia chovido muito. Ele escorregou e caiu com o rosto na poça, morrendo afogado. A morte, quando persegue a pessoa, uma hora vai conseguir pegá-la desprevenida, sem nenhum anjo da guarda por perto.